Bom dia, meu nome é Elizabeth Pacheco Batista Fontes, sou professora da Universidade Federal de Viçosa e o meu propósito hoje é relatar sobre um projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG denominado Modulação Inversa de um complexo de imunossensores de plantas a infecções por bactéria e vírus. Na verdade, esse projeto de pesquisa está inserido dentro de uma linha de pesquisa majoritária do laboratório, que trata-se de interações moleculares entre plantas e vírus. Mais especificamente, o meu interesse principal seria em begomovírus, por se tratar de um dos vírus mais agressivos de plantas, que infecta uma variedade muito grande de culturas agronômicas relevantes, causa as doenças mais devastadoras com sintomas mais diferentes possíveis. E um problema sério de begomovírus no Brasil é a cultura de tomateiros, que é infectada por uma gama, um número de espécies de begomovírus muito patogênicos. Por exemplo, esse slide mostra duas plantinhas de tomateiros, sendo que essa primeira aqui está infectada por begomovírus, com sintomas típicos da doença, como encarquilhamento da folha, amarelecimento da folha, desenvolvimento do mosaico dourado, atrofiamento do crescimento intenso, causando uma perda significativa da produtividade agrícola, o que não é problema não somente do agronegócio, mas também da segurança de alimentos no mundo. Então, é óbvio que existe um interesse crescente no nosso laboratório para conseguir linhagens de plantas que sejam mais resistentes a begomovírus. Interessantemente, o genoma de begomovírus ele é muito pequeno, ele encodifica no máximo 7 proteínas, e essas 7 proteínas virais têm que ser capazes de completar o ciclo de vida do vírus em tomateiros e inibir o sistema de defesa da planta para causar essa doença típica e devastadora. Então, obviamente, para exercer essa função, essas 7 proteínas de plantas têm que interagir intensivamente com as proteínas do hospedeiro. Então, na nossa abordagem do problema que é a infecção de begomovírus em tomateiros, seria inicialmente identificar o interactoma planta-vírus, que significa identificar todas as proteínas de tomateiros que interagem com as proteínas virais, com o objetivo de, a partir desse conhecimento fundamental, identificar estratégias de resistência para conseguirmos um tomateiro, uma linhagem de tomateiro como essa aqui, que é bem mais resistente ao vírus, que foi adquirida, conseguida no nosso laboratório em projetos prévios. Para identificar esse interactoma planta hospedeiro, nós usamos o sistema modelo de Arabidopsis, que é mais fácil de trabalhar com ele e de fato é capaz de ser infectado por begomovírus. E de fato nós identificamos uma série de proteínas da planta, que são essas proteínas verdinhas aqui, que interagem com duas proteínas virais. E entre essas proteínas, através de ensaios bioquímicos, funcionais e genéticos, nós podemos classificar algumas proteínas do hospedeiro que são classificadas como proteínas de suscetibilidade. Elas são capazes de aumentar a suscetibilidade da planta ao vírus, ou seja, são proteínas provirais. Elas auxiliam a infecção viral. Um conjunto de proteínas que tem uma função antagônica, porque elas são capazes de defender a planta contra o vírus, que a gente chama de proteínas de resistência, que tem uma função antiviral. A partir desse conhecimento básico, o que nós fazemos é tentar transferir esse conhecimento básico para uma commodity agrícola, que no caso seriam os tomateiros, numa linha de pesquisa que nós chamamos de pesquisa translacional na agricultura, com o objetivo final de conseguir esses tomateiros aqui, que não são capazes de ficar doentes em contrapartida com os demais, que seria esse caso aqui. E para conseguir essa resistência contra os vírus, nós temos usado duas estratégias básicas na planta. A primeira estratégia refere-se a silenciar os genes de suscetibilidades em tomateiros. Então, nós identificamos os genes de suscetibilidade Arabidopsis e, por comparação de homologia, nós identificamos os tomateiros e silenciamos esses genes de suscetibilidade em tomateiros, com o objetivo de, caso esses genes percam a função, o vírus não é mais capaz de infectar a planta, conseguindo resistência, completar o ciclo de vida dele. E no segundo caso específico,
seria nós simplesmente expressamos genes de resistência identificados em Arabidopsis e em tomateiros, com o objetivo de conseguir resistência. Nós trabalhamos aqui nesse projeto específico atual, a qual eu vou apresentar alguns resultados. Nós trabalhamos com genes de resistência, apenas com genes de resistência, apenas um gene de resistência que é chamado de INSP Interact Kinase 1, foi identificado no nosso laboratório por nosso grupo de pesquisadores. Na verdade, a proteína NIC1, ela é uma proteína de membrana, está inserida na membrana plasmática com um domínio extracelular e um domínio intracelular, que é um domínio de quinase. Fosforilação desse domínio de quinase ativa a NIC1. Nós mostramos antes desse projeto, previamente, que a proteína NIC1 tem uma atividade antiviral, está envolvida na imunidade antiviral e protege plantas contra pegomovírus. Nesse projeto atual, nós vamos demonstrar que, apesar da atividade antiviral de NIC, ela tem a capacidade de inibir a imunidade antibacteriana da planta, ou seja, a imunidade engatilhada por patógenos, por PAMPs, por padrões moleculares de patógenos, que é a primeira linha de defesa da planta contra patógenos não virais. Então, que nós demonstramos previamente que em células infectadas por gemivírus, NIC1 sofre uma dimerização com o receptor e o domínio de quinase do receptor se aproxima do domínio de quinase de NIC1, o receptor fosforila NIC1 e a fosforilação de NIC1 provoca a ativação da quinase. A ativação de NIC1 ativa uma via de sinalização que resulta na supressão global de tradução de células vegetais como mecanismo de defesa contra o vírus. Isso porque em células infectadas, como pode ser visto aqui, o RNA viral não é capaz de escapar esse mecanismo regulatório de tradução de células vegetais, não é traduzido eficientemente nas proteínas virais, comprometendo a infecção. O que nós demonstramos no presente projeto é que as moléculas que representam os padrões moleculares do vírus que ativam esse receptor que ativa a NIC1 são fragmentos de DNA do genoma do vírus e fragmentos de RNA do vírus, derivados do vírus. Então agora nós estamos em posição de usar esses fragmentos como medida de controle contra o vírus. Além disso, nós identificamos que em condições normais, uma fração de NIC1 está ligada ao receptor que reconhece bactéria, é o FLS2, e seu correceptor BAC1 para prevenir a autoimunidade, que do contrário iria inibir o crescimento de plantas. Entretanto, na presença de bactéria, esse receptor FLS2 reconhece os padrões moleculares da bactéria, liga esses padrões moleculares que provoca a dimerização do receptor com seu correceptor BAC1. Os domínios de quinase se aproximam, um fosforila o outro, ativando esse complexo imune para iniciar a imunidade antibacteriana contra a bactéria que infectou a planta. Acontece que NIC1 permanece ligada a esse complexo imune, como consequência BAC1, o correceptor é ativado, fosforila NIC1 e ativa a via de sinalização que resulta na imunidade antiviral ou na supressão de tradução. Como consequência, o que nós demonstramos aqui é que a infecção por bactéria é capaz de ativar uma via de sinalização antiviral, uma imunidade antiviral. Só a infecção da bactéria antes da infecção viral é capaz de conter o vírus. Como conclusão geral, o que nós demonstramos é que a ativação do receptor NIC1 é induzida por ácidos nucleicos derivados do genoma de begomovírus. Estamos em posição agora de identificar essas moléculas e utilizá-las diretamente como controle contra o vírus. Além disso, foi demonstrado que a infecção bacteriana antes da infecção viral pode ser uma medida para conter o vírus. Muito obrigada pela atenção.